Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do programa EBD em Síntese, Escola Bíblica Dominical, ao vivo, diretamente do Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, temos aqui a Escola Bíblica Dominical ao vivo, estudando a lição bíblica da Escola Dominical do dia. Queremos avisar a todos que esta Escola Bíblica Dominical ao vivo está sendo transmitida pela Rádio Libertadora FM 96.3. Você pode acompanhar pelo seu rádio ou pelo aplicativo da Rádio Libertadora FM 96.3. Também esse estudo da Palavra de Deus está sendo transmitido pela TV AD na TCM, como também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, o Facebook e o YouTube. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 do dia 31 de maio de 2020. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2020 a carta de Paulo aos Efésios. O título da nossa lição de hoje, o título da lição de número 9, diz assim: o mistério da unidade revelado. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 5. E a verdade prática da nossa lição diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, meu querido irmão, meu amado amigo, nós vamos nesta lição de hoje estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Vamos expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e profetas. E no último tópico, no tópico 3, vamos mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Antes de começarmos o comentário da nossa lição, eu quero fazer uma oração com você que nos acompanha neste momento. Centenas de pessoas nos acompanham nas redes sociais, milhares de pessoas em todas as mídias da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Vamos orar, pedir a bênção de Deus por esse estudo, para que o Senhor venha nos inspirar, falar conosco nesta manhã, falar aos nossos corações. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meu Deus, meu Senhor, obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Jesus, pelos livramentos. Obrigado pelo teu cuidado. O Senhor tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor tem sido nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, fica conosco nesta manhã, nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala com o teu povo, fala com as pessoas amigas, fala com todos aqueles que estão acompanhando neste momento, Senhor, a ministração da tua palavra. Fica conosco e nos dê da sua bênção e da sua graça, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, então nós vamos hoje, nesta lição, ela é baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13, onde fala desse mistério que esteve oculto desde o tempo da eternidade, mas que depois, no Novo Testamento, foi revelado pelos santos apóstolos e profetas para todos nós. Então nós vamos hoje estudar que mistério é esse que estava oculto, como é que foi essa revelação e o que isso implica na nossa vida. É importante, antes de mais nada, nós entendermos que o plano da salvação de Deus
ele foi sendo executado ao longo dos séculos. A queda de Adão lá no Éden já foi prevista, já tinha sido prevista por Deus muito antes, porque Deus, ele sabe de todas as coisas antes que essas coisas aconteçam. Ele é onisciente, Deus, ele é presciente, ele sabe de tudo antecipadamente. Então Deus já sabia que Adão não ia passar na prova, Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia, que a humanidade ia desobedecer a Deus, e Deus já idealizou, antes de criar Adão, Deus já idealizou o plano de salvação. E esse plano de salvação é que Deus idealizou desde a eternidade. Deus idealizou para que ele fosse executado ao longo dos séculos. Então existe um cronograma de execução. Deus, na sua soberania, ele estabeleceu um cronograma de execução onde esse plano seria desvendado, onde esse plano seria executado etapa por etapa, conforme a vontade de Deus. Na plenitude dos tempos, Deus ia revelando as coisas. Então, diz a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então, quando Deus chamou a Abraão para que a partir de Abraão formasse um povo aqui na terra, uma nação, um povo monoteísta que adorasse somente a Deus, Deus estava já naquela época já prevendo e já mostrando que a partir de Abraão e a sua descendência, o evangelho também seria pregado e seria levado para todos os povos, para todas as famílias da terra. Então, o plano de salvação de Deus incluía os gentios também, desde a eternidade. Só que isso iria obedecer um cronograma de execução determinado por Deus. No primeiro momento, Deus chamava Abraão e a sua descendência para formar um povo dele aqui na terra, que foi o povo de Israel, que foi os judeus. Os judeus são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E a partir deste povo, Deus levantaria o Salvador do mundo, o Messias, o Cristo, que foi Jesus. Jesus era judeu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, que Deus levantou dentro deste povo. E no cronograma de execução do plano da salvação de Deus, estava previsto pelo Senhor que depois de Cristo, depois do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus formaria um novo povo. Agora, este novo povo formado a partir do sacrifício de Jesus na cruz é chamado de igreja. Então, este novo povo é a igreja. O novo povo de Deus aqui na terra é a igreja. Glórias ao nome de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja é formada por toda e qualquer pessoa, seja judeu ou gentil, por toda e qualquer pessoa que se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, este novo povo é a igreja. Então, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. E que mistério é esse? Tópico 1 da nossa lição. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Tópico 1.1 da nossa lição. O conceito bíblico de mistério. Esta palavra mistério, que aparece aqui no capítulo 3, versículo 4 de Efésios, é uma palavra que vem do grego, que significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. É muito importante a gente entender isso, porque mistério aqui não é no sentido de uma informação ou de uma verdade inacessível às pessoas. Não, Senhor.
é uma verdade, é uma doutrina que estava encoberta, que estava oculta por um breve período de tempo, por um certo período de tempo, mas que depois passou a ser revelada. Então diz aqui Efésios capítulo 3, versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, ou seja, no passado não foi revelado para a humanidade, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, agora, ou seja, no Novo Testamento, essa expressão agora, aqui no versículo 5, se refere a partir do início da nova aliança, do Novo Testamento. Então, essa verdade que esteve oculta, esse mistério, não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Pelo contrário, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, esse mistério, ele foi desconhecido, como diz o versículo 5. Noutros séculos não foi manifestado aos homens, não foi manifestado à humanidade, como agora está sendo manifestado. Essa expressão como agora, indica que no Novo Testamento esse mistério não foi dado, a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora no Novo Testamento tem sido desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tinha conhecimento acerca desse mistério. Antes do Novo Testamento, antes da nova aliança, eles tinham algum conhecimento disso, desde a época que Deus apareceu a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando quando Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 3:8, que a escritura, que a Bíblia já previu isso, naquela época, que os gentios seriam justificados pela fé. Então, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então, meus irmãos, essa justificação pela fé dos gentios estava prevista. Então, eles tinham alguma noção, sim, desse mistério, mas era uma noção vaga, era uma noção ainda pequena diante da totalidade da revelação que viria depois no Novo Testamento. Como eu falei para vocês há pouco tempo, o plano divino de salvação da humanidade, Deus estabeleceu um cronograma de execução deste plano, e ao longo da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro ao último livro da Bíblia, Deus foi revelando, foi manifestando, foi dado a conhecer esse plano para a humanidade. Então, o mistério e os profetas da Antiga Aliança, tópico 1.3 da nossa lição. O que esses profetas do Antigo Testamento não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma vaga ideia, de que esta salvação iria alcançar toda a terra, iria alcançar todos os povos da terra, mas os judeus no Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, não tinha muita clareza quanto à forma, o modo como Deus ia fazer isso. Então, esse plano de Deus previa que as barreiras raciais entre judeus e gentios, as barreiras religiosas entre judeus e gentios seriam rompidas por meio de Cristo, e que esses povos, judeus e gentios, seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é a igreja. Então, a igreja é o mistério que esteve oculto desde os tempos da eternidade. Então, nesta lição de hoje, que estamos estudando, lição 9, o mistério que foi oculto, o mistério que foi desvendado. Que mistério é esse? É a formação da igreja, é a formação desse povo. E Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse a Pedro, sobre esta declaração,
sobre a declaração de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja foi edificada por Jesus. Jesus foi quem formou e quem criou a igreja. Então esse mistério que estava oculto no passado, no Antigo Testamento, é a igreja, é a formação deste novo povo de Deus aqui na terra. Então, sintetizando o tópico 1 da nossa lição, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Mas, como diz aqui no tópico 2 da nossa lição, e como já falamos, este mistério esteve oculto apenas durante um certo tempo, mas depois ele foi revelado. Foi revelado quando? Foi revelado no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com o estabelecimento da nova aliança. O tópico 2.1 da nossa lição diz: revelado aos apóstolos e profetas. Aqui no capítulo 3, versículo 3 da nossa lição, Efésios capítulo 3, versículo 3 diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação. Glórias a Deus. Então Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Deus revelou sobrenaturalmente esse mistério ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos e profetas. É importante a gente colocar, e frisar muito bem que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas todas as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que homens santos de Deus falaram impelidos pelo Espírito Santo. Então, diz o apóstolo Paulo aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículos 11 a 12, as seguintes palavras, preste atenção, Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, meus irmãos, a doutrina da igreja, esse mistério que é a formação deste novo povo, composto de judeus e gentios, este novo povo que é chamado na Bíblia de corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, que é chamado na Bíblia de igreja, esse mistério foi revelado de maneira sobrenatural, por Deus, através do seu Espírito Santo, aos santos apóstolos e profetas. Então, isso aqui não foi produto da imaginação do apóstolo Paulo, isso aqui não foi produto da imaginação dos apóstolos de Jesus Cristo, mas eles receberam por revelação divina. O apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. O capítulo 3, versículo 5 de Efésios diz que esse mistério agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É por isso que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus e é digna de toda confiança, porque estes homens, não foram homens quaisquer que escreveram as palavras da Escritura, mas foram homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Tópico 2.2 da nossa lição. Portanto, irmãos, o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. É muito importante a gente colocar isso, porque muitas vezes alguém fica perguntando: que tanto mistério é esse? Que mistério é esse? Esse mistério que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 3 é a igreja, é a formação da igreja, é a formação do novo povo de Deus aqui na terra.
Glórias ao nome de Jesus. Então, essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, de um novo povo que é a igreja, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Então, meus irmãos, o mistério oculto que foi revelado é a igreja. A igreja é o povo mais inclusivo que existe aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é composta de todas as pessoas, de todas as raças, de todas as nações, pessoas de todos os lugares que se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente e creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, a igreja é composta de todas as pessoas que se converteram a Cristo e vivem na presença de Cristo e vivem na presença do Senhor. Então este é o novo povo de Deus aqui na terra, a igreja. A magnitude do mistério, conforme tópico 2.3 da nossa lição. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. É muito importante, irmãos, porque em Cristo todos nós somos nivelados como servos e servas de Deus. Diz Efésios capítulo 3, versículo 6, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então, não existe mais agora nenhuma barreira religiosa, não existe mais nenhuma barreira étnica, não existe mais nenhuma barreira racial, porque todos nós somos um em Cristo. E Paulo diz aqui em Efésios que agora nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora fazemos parte de um só corpo, fazemos parte de um só povo, que é a igreja do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3 e 28 diz assim: agora, porém, tendo chegado à fé, Gálatas 3 e 28. Vamos ler do versículo 26 em diante, que fica melhor. Gálatas capítulo 3, versículo 26 em diante. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, todos aqueles que crerem em Cristo, todos aqueles que crerem no Senhor e na sua obra, todos esses passam a ser chamados e declarados filhos de Deus. Ou seja, não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então todos nós somos criaturas de Deus. Porém, filhos de Deus são somente aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está mostrando aqui que todos aqueles que creem em Jesus, eles fazem parte de um mesmo povo. Então não há mais nenhuma distinção. Em Cristo, ou seja, na igreja, não há esse negócio de judeu e gentio, não há nenhuma importância disso. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso, é glorioso e mostra o quanto o Evangelho é inclusivo, o quanto o amor de Deus é abrangente. Ele abrange a todas as pessoas e todos que se convertem a Cristo, todos são considerados filhos e filhas de Deus. Então, meu amado, sintetizando aqui o tópico 2 da nossa lição, nesse ponto, o destaque para o mistério revelado
é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo inteiro. Glórias ao nome de Jesus. Só existe uma igreja verdadeira, só existe uma igreja que vai subir para o céu, que vai ser arrebatada. É a igreja composta de todos os crentes fiéis de toda a face da terra. Crentes que se arrependeram dos seus pecados, pessoas que creram em Jesus, pessoas que passaram pelo novo nascimento, pela regeneração, pessoas que tiveram suas vidas transformadas e pessoas que vivem santificação na presença de Deus. Temos aqui na terra milhares de denominações, milhares de organizações religiosas, milhares de placas com nomes diferentes de igreja, mas só existe uma igreja que vai subir para o arrebatamento. É a igreja composta de todos os fiéis aqui da terra. Glórias ao nome de Jesus. Pessoas que não se dobraram perante Baal, pessoas que não se venderam ao pecado, pessoas que andam e vivem na presença de Deus, que continuam crendo no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tópico 3 da nossa lição: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Como eu falei no início desta aula, o plano de salvação de Deus, ele foi idealizado, foi projetado pelo Senhor antes da fundação do mundo. Antes da criação de Adão, Deus já sabia que Adão ia ser reprovado no teste. Deus já sabia que Adão não ia passar na prova e que Adão pecaria e o seu pecado contaminaria toda a humanidade, porque toda a humanidade é descendência de Adão. Então Deus já tinha estabelecido todo um plano de salvação, de resgate, de redenção da humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. E neste projeto de Deus que ele estabeleceu Cristo, aleluia, como aquele que iria morrer por toda a humanidade para satisfazer a justiça de Deus e a justiça dele ser creditada em favor de todos aqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo. No entanto, este plano de salvação de Deus, Deus estabeleceu pela sua própria vontade e soberania um cronograma de execução, onde este plano ia sendo executado etapa por etapa ao longo da história da humanidade aqui na terra. Glórias a Deus. E a Bíblia diz: e quando veio a plenitude dos tempos, ou seja, quando transcorreu o tempo certo determinado por Deus, quando cumpriu-se o tempo certo determinado pelo Senhor no seu cronograma de execução, Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Glórias a Deus. Tópico 3.1: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo Paulo como as riquezas insondáveis, conforme Efésios 3:8. A expressão riquezas insondáveis se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano, estão além do nosso entendimento. Nós, irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos negligenciar esta tão grande salvação, porque o que Deus fez e faz por nós é muito glorioso, e nós muitas vezes não conseguimos entender e compreender. Inclusive a Bíblia diz que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que os incrédulos não consigam enxergar, entender e compreender a gloriosa salvação que Deus tem para nós, para ele e para todos nós. Então, diz o apóstolo Paulo, que Deus revelou isso para nós. Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Muitas pessoas, quando lê esse versículo 9, acha que isso está se referindo à eternidade,
quando a gente for para o céu, quando chegar lá no céu. É verdade que quando chegar lá no céu, nós vamos conhecer muita coisa. Nós aqui na terra temos poucas noções das gloriosas bênçãos que serão lá no céu. Mas esse versículo 9 especificamente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está se referindo, a esse mistério que estava oculto na eternidade e que foi revelado no Novo Testamento. Então assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Observe que está falando de coisas que estavam em mistério, coisas que estavam encobertas, mas no versículo 10 diz que Deus já revelou. Então diz, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Então, o mistério que esteve oculto desde a eternidade, que é a igreja, que é a formação de um novo povo de Deus aqui na terra, ele foi revelado no Novo Testamento. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. É um privilégio, irmãos, fazer parte deste povo. É um privilégio fazer parte desta nova humanidade que Deus formou aqui na terra. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12, diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12. Presta atenção. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Mas Deus nos revelou por meio do seu Espírito e nos deu o privilégio não somente de fazer parte deste povo, não somente de fazer parte da igreja, desta família de Deus, como também nos deu o privilégio de sermos embaixadores do céu, de sermos porta-vozes dessa mensagem, dessa boa nova que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E nós, como igreja, recebemos a missão e o privilégio de sermos proclamadores dessas boas novas. Tópico 3.2 da nossa lição: o eterno propósito em Cristo. O mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, conforme Efésios 3:9. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, no tempo certo, na plenitude do tempo. Deus manteve esse mistério para ser revelado no tempo certo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 diz assim: conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É porque no projeto de Deus, no plano de Deus, já estava tudo previsto, que Deus, através de Cristo, ia se fazer carne, habitar entre nós, ia morrer por nós, ia dar a sua vida em nosso favor, e a justiça de Cristo, que foi santo, que foi impecável, que na sua boca jamais se achou engano, e ele nunca pecou, e essa justiça de Cristo fosse creditada na nossa conta, fosse creditada na conta daqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, meus irmãos, esta tão grande salvação que pregamos, esta tão grande salvação que cremos, que recebemos,
ela não foi um plano B de Deus. Foi tudo projetado por Deus antes da fundação do mundo. 3.3, o plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então aqui o apóstolo Pedro fala, em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20, diz assim a palavra de Deus: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Esse cordeiro, Cristo, que morreu por nós, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, meus irmãos, não existe mais mistério algum. O mistério foi revelado e a igreja cresceu. Nós somos geração de Jesus Cristo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, o povo de Deus, a igreja, composta de todos os cristãos fiéis, de toda a face da terra. Ela vai ser arrebatada para o céu. Ela é vitoriosa, é a geração de Jesus Cristo. Então, concluindo a nossa lição, diz assim na nossa conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que faz parte da igreja, você que entregou a sua vida a Jesus, louve a Deus, dê graças ao Senhor por esta tão grande salvação. E a Bíblia diz que nós não devemos negligenciar esta tão grande salvação que recebemos do Senhor. E não somente valorizar esta tão grande salvação, mas também falar dela para as outras pessoas. Proclamar a palavra de Deus. Proclamar esta tão grande salvação a todos os povos. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então nós somos pregadores de boas novas e temos a responsabilidade de falar desse mistério que foi revelado. Muitas pessoas não têm ideia de quão glorioso é servir a Deus, de quão glorioso é crer no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o entendimento dos incrédulos está cego. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam, não compreendam, não enxerguem as maravilhas de servir a Cristo. Glória a Deus, você que serve a Cristo, continue fiel a Ele, continue sendo fiel ao Senhor, porque Deus vai vir buscar os fiéis da terra. Oremos a Deus e agradeçamos ao Senhor pela realização de mais uma escola bíblica dominical ao vivo. Quero agradecer a sua audiência, que esteve conosco até aqui, que todos os domingos nos acompanham pelas redes sociais e pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Vamos orar para Deus ajudar, para Deus abençoar. Vamos orar por todos os nossos ouvintes e telespectadores, para que Deus dê vitória a eles, ajude em todas as coisas. Oremos a Deus. Senhor amado, meu Deus, meu Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Meu Deus, abençoe os nossos ouvintes, abençoe os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Ajude eles em todas as coisas, dê sabedoria a eles, dê graça a eles, dê orientação a eles de como proceder e como vencer
vencer as lutas e as batalhas do dia a dia, Senhor. As lutas são grandes, os desafios são grandes, mas muito maior é o Senhor para nos dar vitória. Meu Deus, dai saúde àqueles que estão enfermos, restaura a saúde daqueles que estão batalhando nos hospitais, nos leitos, em casa, seja onde for, ó Pai. Tem misericórdia e restaura a saúde dos teus filhos, nos protege de todo mal, nos protege de todo perigo, nos guarda, Senhor amado, e abençoe a cada um de nós. Tudo isto nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, muito obrigado, meu amigo, e até o próximo domingo, se Deus quiser, às 9 horas, com mais uma edição da Escola Bíblica Dominical ao vivo. Deus abençoe. Daqui a pouquinho vai começar o clamor, 10 às 12, de 10 às 12, hoje pela manhã, vai começar aqui diretamente do Templo Sede, o clamor a Deus, o culto de oração, para clamar a Deus por bênção, por vitória em favor de todo o povo. Deus abençoe e até lá.